setor aéreo brasileiro discute necessidades para receber grandes eventos. Segundo o Fórum de Saneamento, busca conscientizar a população. E o Ministério da Educação premia ações educacionais inclusivas e a programação cultural para o fim de semana. Olá! Em 1927, levantava voo o primeiro avião em território brasileiro, marcando assim o início da aviação civil nacional. De lá para cá, muitas mudanças foram observadas. Hoje, cerca de 50 milhões de viagens são realizadas por ano. Mesmo assim, profissionais e instituições se preocupam com a evolução do setor, principalmente sendo o Brasil o país sede da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Hoje vamos conhecer as principais necessidades dos aeroportos brasileiros e quais são as ações desenvolvidas para melhorar esse setor, fundamental não apenas para esses grandes eventos, mas para o desenvolvimento nacional. Décadas após o primeiro voo no Brasil, hoje, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, são realizadas 50 milhões de viagens por ano pelos céus brasileiros. A quantidade de voos aumentou, mas o preço das passagens caiu 48% nos últimos 10 anos. A consequência é a maior participação das classes populares na compra de passagens aéreas. Isso é um movimento da desregulação do setor, da parte do ponto de vista econômico, e mostra que o preço das passagens aéreas estão caindo drasticamente, e a gente vê que cada vez mais até a classe D já começa a voar. E isso leva a esse aumento de demanda incrível que o Brasil está, esse boom econômico. Isso é muito bom para o setor de aviação civil. Desde a década de 1980, a terceirização de aeroportos no país está autorizada, mas somente agora o governo optou pela privatização de 4 aeroportos. Nós tivemos em 22 de agosto o leilão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, na região de Natal, e agora também em processo de conceder aeroportos de Guarulhos, Brasília e Viracopos. Existe um processo de fiscalização de aeroportos concedidos que tem algumas diferenças com relação a outros. A regulação técnica de segurança operacional, tudo isso não tem nenhuma diferença, é a mesma regulação em termos de nível de segurança. O que existe é uma regulação do contrato de concessão em si, uma vez que agora passa a ser um privado explorando. Ele tem algumas obrigações de investimento fixadas em contrato, de uma forma diferente da Infraero. Ele tem alguns pagamentos que ele tem que fazer ao governo pela outorga desse, então tem alguma fiscalização contábil mais forte, enfim. Com o crescimento do setor, muitas vezes a população reclama de crise nos aeroportos. Para a Agência Nacional de Aviação Civil, especificidades do Brasil trazem problemas. Quando chove forte, certos aeroportos fecham. E isso atrapalha, às vezes, uma pessoa que está do outro lado do país. Ela não entende por quê, mas porque o sistema ele é todo conectado. Aquele mesmo avião que iria para aquele aeroporto está fechado, não pode chegar no futuro justamente por causa da conectividade. Então a gente está também educando a nossa população para ela entender o que é o modal aéreo, entender as consequências do que acontece no dia a dia. Para 2012, uma medida provisória aprovada em novembro deste ano vai trazer mudanças ao setor. Tem a criação da tarifa de conexão, é uma tarifa que hoje não existia, esse serviço não era remunerado e passa a ser remunerado, é válido para todo o sistema. Tem uma alteração legal na lei da Infraero para permitir a participação dela como sócia dessas concessões, que ela vai estar sendo sócia. Existe uma mudança na destinação de alguns recursos que antes saíam do setor de aviação civil para Tesouro Nacional e passam aí agora para o Fundo Nacional de Aviação Civil para investimento em aeroportos menores que precisam desses investimentos. Enfim, essa medida provisória traz algumas alterações que refletem uma preocupação maior do governo e uma prioridade maior do governo com o setor de aeroportos no Brasil. A grande preocupação do setor no momento é a garantia de que os aeroportos brasileiros vão dar conta dos movimentos que a Copa do Mundo e as Olimpíadas trarão ao país. Eu não entendo que são necessárias outras concessões para o Brasil dar conta. Eu acho que o Brasil vai dar conta independente de fazer ou não mais concessões. Hoje ainda não há uma decisão do governo com relação a fazer ou não outras concessões, além dessas 4 que estão em curso. Mas a Infraero tem feito um cronograma de investimento bastante pesado, de vários bilhões de reais, para dar conta desse crescimento de demanda, tanto crescimento de demanda orgânico, que a gente chama, né, o crescimento de demanda fruto do crescimento da nossa economia, quanto desses 2 grandes eventos que estão planejados. A gente está super tranquilo e confiante de que vai dar conta sim. Todos os aeroportos da Copa estão recebendo investimentos. O plano de aceleração de crescimento, o PAC 2, está sendo
exatamente voltado, uma parcela dele junto à Infraero para essas ações, e nos 3 aeroportos que nós estamos concedendo, existem já gatilhos iniciais onde grandes investimentos vão ser feitos, para não fazer frente só aos grandes eventos, Copa do Mundo, as Olimpíadas, mas para fazer frente à necessidade atual. O Brasil que está crescendo muito e a gente tem que melhorar e dar qualidade ao serviço. No fim de novembro, começou a segunda etapa de reforma do principal aeroporto de Minas Gerais, o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. Nos próximos 5 meses acontece a reforma e a ampliação do terminal de passageiros. Ao todo serão 9 etapas e a previsão de conclusão é dezembro de 2013. De acordo com a Infraero, o investimento em obras no aeroporto de Confins ultrapassa 200 milhões de reais. E nesta semana aconteceu em Ouro Preto o segundo Fórum de Saneamento promovido pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto, SEMAI. O fórum buscou conscientizar a população a respeito de assuntos ligados ao saneamento básico. Legislação, tratamento de água e esgoto e cobrança da taxa de serviço foram alguns dos temas abordados. A repórter Karine Nunes foi até o evento e traz as principais discussões. Conscientizar a população na conservação de recursos hídricos. Como a comunidade pode contribuir com esse tema? A Lei de Saneamento inclui no seu conceito saneamento básico, atividades de planejamento e regulação. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com a superintendente do SEMAI em Ouro Preto, Keni Murta. Keni, o que é a Lei de Saneamento? Bom, a Lei de Saneamento, como você já adiantou, ela trata realmente das competências dos órgãos, dos deveres, tanto dos órgãos e dos usuários também dos recursos, né? É uma lei muito nova, ela é de 2007, é a lei número 11.445, o que inclui, o que é saneamento, né? Quando a gente fala de saneamento, a gente fala de água potável, né? De esgotamento sanitário, de rede pluvial e de resíduos, tratamento dos resíduos. O SEMAI de Ouro Preto, ele é responsável pela água e pelo esgoto. Então, assim, é uma lei que vale a pena todo mundo conhecer, todo mundo saber, porque realmente, gente, hoje a gente tem aí essa responsabilidade com o meio ambiente. E como acontece a cobrança do tratamento de água aqui em Ouro Preto? Pois é, a água, a gente cobra uma taxa, eu costumo comentar aqui, irrisória, em função do valor que é um tratamento de água, com a qualidade que a gente entrega essa água à casa do cidadão ouropretano, né? É um tratamento caro, com produtos químicos, e a gente tem aí a nossa água potável envasada, que demonstra realmente a qualidade da água distribuída. A gente cobra uma taxa numa tarifa básica operacional, né, que realmente não cobra esses custos. Mas por que então dessa tarifa? Os órgãos hoje, os federais, estaduais, eles já não disponibilizam mais recursos para cidades que não fazem cobrança do uso da água, né? A água não é minha, a água não é sua, né? Então, a água é do Estado. Então, assim, a gente tem que ter uma forma de estar aí buscando o valor, né, do que é gasto de alguma forma. Não é um valor que cobre os custos, mas já é um valor que nos faz estar aí pleiteando um recurso federal, um recurso estadual para ser aplicado na nossa cidade. E como a população pode ajudar na conservação dos recursos hídricos na cidade? Gente, é de suma importância que a população nos ajude, varrendo a calçada, sem ser com a mangueira, que isso a gente acontece muito aqui em Ouro Preto, a gente vê, o dia hoje está assim, não está um dia com muito sol, não tem muito poeira, eu estava subindo agora, tinha uma senhora lavando aqui no Morro do Gambá, então assim, é muito complicado a gente passar e ver que realmente existe, né, um certo desperdício que a gente pode evitar, lavando a calçada com a água que a gente utiliza da máquina de lavar, lavando seu carro com um balde, não com a mangueira, utilizando aquela máquina que tem o jato que você abre e fecha. Então, tudo isso a população pode nos ajudar realmente aí fazendo uso consciente de um recurso tão importante para a vida humana. Obrigada pelas informações. Confira a agenda para o fim de semana em Ouro Preto e região. O final de semana começa com a gravação do primeiro DVD da Sociedade Musical Senhor Bom Jesus das Flores, tradicional grupo religioso de Ouro Preto. O lançamento acontece sexta-feira às 8 horas da noite no Teatro Municipal Casa da Ópera. Os ingressos devem ser retirados 1 hora antes.
O sábado começa com o concerto da Orquestra Jovem de Mariana e flautistas, no SESI de Mariana, às 8 da noite. O espetáculo de 1 hora conta com músicas do repertório dos Beatles, Michael Jackson, entre outros nomes da música. Os convites devem ser retirados com antecedência na Secretaria do SESI de Mariana. O concerto tem entrada franca. Outras informações pelo 3557-1041. No domingo, também no SESI de Mariana, tem espetáculo teatral às 5 da tarde e às 8 da noite. A peça Sonhos de Pedrinho e também o espetáculo Estruturas marcam o encerramento do ano letivo da Escola de Dança do SESI. Para conferir as apresentações, basta adquirir os ingressos, que saem a R$ 5,00 antecipados na Secretaria do SESI. Para outras informações, ligue 3557-1041. Estão abertas até o dia 31 de dezembro as inscrições para participar da segunda edição do Prêmio Experiências Educacionais Inclusivas, a escola aprendendo com as diferenças. Serão premiados relatos de experiências das escolas de educação básica, das secretarias de educação dos municípios, além de textos produzidos por estudantes matriculados no 9º ano do ensino fundamental e no 3º ano do ensino médio das escolas públicas. Assim como na primeira edição, o prêmio tem por objetivos a promoção, difusão e valorização de experiências escolares inovadoras sobre a inclusão de estudantes com deficiência, transtornos globais e superdotação. As premiações variam por categoria. Entre elas estão valores em dinheiro, troféus e viagens de intercâmbio, para que os vencedores tenham a oportunidade de conhecer outras experiências inclusivas. A primeira edição contou com 713 experiências inscritas em mais de 420 municípios brasileiros. Mais informações sobre a segunda edição do Prêmio Experiências Educacionais Inclusivas, a Escola Aprendendo com as Diferenças, acesse o site peei.mec.gov.br e confira o regulamento do concurso. Ajude o Plano Aberto a falar dos assuntos que mais lhe interessam. Envie sugestões para produção@tv.fop.br. O programa de hoje fica por aqui. Até mais.